agradeço por esse privilégio, né? Mas primeiramente, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus, amém? Amém. Para mim é um privilégio e uma alegria. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e a igreja, porque a igreja sempre tem confiado a ser usado por Deus para transmitir mensagens, né? Então eu quero agradecer a igreja, isso já vem tempos assim dessa maneira, então motivo de eu agradecer a todos os amados irmãos. E eu quero fazer um convite agora para as crianças virem aqui na frente para a gente orar em favor delas, para ministrar a bênção de Deus sobre a vida delas. Traga elas aqui e vamos orar em favor delas. Isso, pode vir as crianças, né? As crianças são futuro da igreja do amanhã. Isso, muito bem. Nós vamos orar, né? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas crianças das nossas igrejas. Te agradecemos, ó Deus, que quando elas crescerem, elas possam escolher o melhor caminho que é seguir a cruz de Cristo, Pai. Amém. Mas que o Senhor abençoe a elas desde já, para que elas cresçam e está crescendo dentro dos teus ensinamentos, mas que elas nunca venham a desistir. Cobre elas com o teu poder, Pai, para que o mundo não venha arrastar, tirar proveito na vida delas quando crescer, Senhor. Mas tem misericórdia, sabendo que só com a tua graça e a tua misericórdia venceremos e elas vencerão, Pai. E usa o teu povo, os seus pais, para nos conservar a teus pés, Senhor, porque tu tens a solução para todas as dificuldades desta vida, Pai. E obrigado, Senhor, pela vida delas. E abençoe a elas ricamente. É o que pedimos desde já, agradecido no nome de Jesus. Amém. Bom, os visitantes já conheceu, né, que seja bem-vindo, né? E nós agradecemos pela presença de vocês. Todos sabem que o pastor está ausente, né? E nós estamos aqui com a obra de Deus que não pode parar, né? Então, que ele goze do seu tempo lá, né? Das suas férias, né? E isso é muito bom, né? As férias para descansar um pouco também, né? Mas, amados irmãos, essa noite nós vamos falar de um homem que a Bíblia tanto revela, tanto no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, como na Nova Aliança, que é Moisés. Será que homens de Deus, como Moisés, que passou por esta terra, e homens de Deus que atuam hoje, têm as suas histórias, será que está em benefício para a nossa vida espiritual? Claro que sim, e grande benefício. Esse grande homem de Deus, Moisés, que teve um amargo, provou amargo com o povo de Deus de Israel, seus irmãos, não entendeu muito bem, o povo também não entendeu ele muito bem, mas a importância que ele foi escolhido por Deus para enfrentar a dificuldade, para libertar o povo. Eu convido a irmã Tereza Rocha, que leia para nós para a meditação dessa noite, Êxodo 6, 18 a 20, só 18, 19 e 20, só esses 3 versículos. Êxodo 6, 18 a 20, 3 versículos. Lê para nós, por favor. 6, 18, 19 e 20. E os filhos de Coate, Arão, Isaac e Hebron, e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mari e Muzi, e essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações.
E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e a ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigado. Então, como a irmã leu aí, nome de um grande legislador hebreu pertencente à tribo de Levi, da família de Coate, da casa de Arão. Arão foi o que coabitou com a Jacobede, e dessa família nasceu Moisés. Então daí que veio Moisés. E veio esse grande homem de Deus, esse legislador, veio dessa família. Então essa família era uma tribuzinha que nós estudamos aqui na escola dominical. E aí então nasceu Moisés, dessa tribo, que era a tribo de Levi, como a irmã leu aí muito bem. Mas irmãos, sempre na nova aliança e na antiga, todo homem de Deus que fosse forte para com Deus e desempenhasse um grande ministério, que sempre saía um edito contra eles para caçar a vida deles, né? Então nós podemos ver aqui o edito que mandava matar todos os meninos nascidos das mulheres hebreias, pôs em risco a vida do infante Moisés. Sua mãe, vendo tão perfeito, escondeu-o durante 3 meses em sua casa. Não podendo ocultar por mais tempo, tomou um cestinho de junco, barrou com betume e pés, meteu dentro o menino e o expôs no canavial, que estava na ribanceira do rio. Ao longe ficou Miriam, sua irmã, ao observar o que sucederia ao mesmo tempo. Eis que descia a filha de Faraó para se banhar com suas donzelas, no rio. Vendo ela um cestinho no canavial, mandou uma das suas criadas a trazer. Abrindo e vendo nele um menino que chorava, compadecida dele, disse: este é algum dos meninos dos hebreus. Miriam adiantou-se e disse à filha de Faraó: queres que vá e que eu chame uma mulher hebreia que possa criar este menino? A princesa disse: vai. Consentiu, e o menino foi criado pela própria mãe, sendo já adulto, entregou a filha de Faraó, que o adotou por seu filho, e pôs o nome de Moisés, porque disse: das águas a tirei. Amados irmãos, é dito, o rei sempre, quando vinha esses homens, Cristo também foi assim, o rei Herodes baixou o menino daquela época, era para executar. Também Moisés, na antiga aliança, também prefigurava o Messias. Também veio e passou todos esses vexames. Mas o mais importante é que a sabedoria de Deus é tão grande para com seu povo, que Deus fez uma triagem na vida de Moisés, que fugiu da caça à sua vida. Então, logo a filha de Faraó descia para poder banhar. Como é que um rei ia matar um filho da sua filha, princesa ainda? Então, como ela adotou, foi adotada. Mas nós vemos que Deus fez essa triagem e protegeu a vida, tanto do pai de Jesus como de Moisés, numa sabedoria grande demais. E agora eu fico pensando, irmãos, que dor no coração dessa mãe de colocar seu filho numa ribanceira de um rio grande. E se esse cesto virasse, como é que ia fazer? Pôs a vida do Moisés em risco, o infante Moisés. E quando ela abriu e viu aquele menino chorando, falou: isso aqui é o menino dos hebreus, que está dentro desse cestinho aqui. Mas ela compadeceu dele, porque Deus já atuava. Compadeceu dele, foi criada, por ela, e ela pôs o nome de Moisés. E a própria irmã dele, que era Miriam, poderia ter chegado, quando prosseguiu, falar: isso é meu irmão. Mas não. Ela falou: você quer que vai chamar uma mulher hebreia para que possa criar esse menino? Ela falou: vai.
a princesa egípcia. E foi. Então nós podemos ver a condição com que Moisés nos conduziu, esse grande homem de Deus, esse legislador, né? Então a filha adotiva de uma princesa deveria ter educação principesca, e por isso foi ele instruído em toda a literatura dos egípcios. Irmãos, abre aí em Atos 7:22, leia para nós, irmão Tarcísio. Atos 7:22. Vamos ver o que diz aí. Atos 7:22. Vê o que diz nesse nova aliança aí de Atos 7:22. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Muito bem. Foi educado em toda a ciência dos egípcios, que nesse tempo exercia em civilização a qualquer outro povo do mundo. Deste modo se preparou para exercer missões mais elevadas do que ser herdeiro do trono dos faraós. Então, irmãos, ele foi preparado. Deus tem uma sabedoria tão grande que, você vai preparar na literatura dos egípcios para ver o que passa ali, como é que passa, né? E ele foi para tão grande missão maior. Deus o estava preparando para servir de condutor dos hebreus. Moisés possuía grandes dotes naturais, aperfeiçoados por uma cultura especial que o preparava para exercer a grande missão destinada. Foi destinado para ele essa grande missão de ser condutor, de tirar o povo de Israel, né? Familiarizou-se com a vida na corte, privou com os príncipes, contemplou a grandeza, as pompas e os rituais do culto, entrou no conhecimento do simbolismo convencional, fez-se tal quando o permitia as ideias do templo, né? Ele fez tal, presidiu a administração da justiça e familiarizou com a arte em uso na vida civilizada daquela época. Contudo, não perdeu de vista a sua origem, acreditava nas promessas reservadas ao povo hebreu. Antes mesmo de terminar seu estado no Egito, já tinha descoberto que Deus o chamara para ser juiz e libertador dos israelitas, seus irmãos. Então, ele já tinha descobrido que Deus havia, de chamar ele para ser libertador daquele grande povo, né? Só que o povo não entendeu muito não, irmãos, que nós vamos aqui para frente. O povo opôs contra Moisés por causa da superioridade de Moisés que era diante deles, né? E teve muito problema, mas como o compromisso de Moisés era com Deus e Deus era com ele, ele falou, não, é eu mesmo. Então nós podemos ver aqui, viu um dos egípcios lutando com um hebreu e matou, escondendo o cadáver na areia. Tendo saído ao outro dia, viu a dois hebreus rixando ou brigando, para ser mais correto, e disse ao que fazia a injúria: quem disse foi Moisés, por que maltrata o teu próximo? O qual respondeu, veja o que ele respondeu: quem é que te constituiu a ti príncipe, a nosso juiz? Acaso quereis matar-me, como mataste onde ao Egito? Resposta, hein? Você matou o Egito, você quer matar nós também? Você quer ser juiz diante de nós? E é o libertador deles. Muitas vezes, irmãos, o povo não reconhece muito bem o que um outro está dizendo, né? E então,
E Faraó ficou sabendo que ele tinha matado um egípcio. E Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar a Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Midian. Não quis ser chamado filho da filha de Faraó. E lançou a sua sorte com o povo de Deus. Ei, irmãos, quantas pessoas que não lançou sua sorte com esse povo aqui, parece que ser pequeno, mas é povo de Deus. E ele lançou sua sorte com o povo de Deus. Não quis nem ser chamado filho da filha de Faraó, mas lançou sua sorte com o povo de Deus. O povo de Deus não vai sacanear, eu quero ficar junto com esse. Quantas vezes a pessoa, por qualquer coisinha, deixa o povo de Deus? Não deixa não, porque é povo abençoado, é povo vitorioso. E assumindo as funções de salvador do povo e juiz sobre eles. Tinha ele a idade de 40 anos, como está lá em Atos também, 7:23. Chegado que foi a Midian, ajudou as filhas de Jetro a dar água ao seu rebanho. Por este ato, foi ele apresentado ao pai das moças, que era sacerdote, e que o acolheu bondosamente, deu-lhe emprego e o casou com uma das suas filhas. Deste casamento teve ele 2 filhos, Gerson e Eliezer. Que bom, irmãos! Chega na casa do sacerdote e ele recebe bondosamente, ainda dá uma das suas moças lá, das suas filhas para casar, ainda dá emprego ainda. Vai ser bem sucedido, né? Que bênção que foi para Moisés, a casa desse homem que era sacerdote, né? Demorou em Midian cerca de 40 anos. Leia mais uma vez aí, Atos 7:30. Leia para nós aí, o irmão Tarcísio. O irmão deve estar aberto em Atos 7:30. 7:30? Isso, Atos 7:30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, o anjo por ele chamado de uma sarça que ardia. Muito bem, muito obrigado, irmão. Associado intimamente com o povo que era descendente de Abraão e que talvez adorasse o Deus de Abraão. Este lapso de tempo serviu-lhe de escola preparatória, convivendo com homens que exerciam funções elevadas entre os midianitas, homens de bom senso e sacerdote. Irmãos, que coisa boa é viver entre o povo de Deus, porque tem homem de bom senso, que tem responsabilidade, que ensina o caminho da verdade, que ensina um caminho seguro, que é Jesus Cristo. Então conviveu com esses homens de bom senso e cresceu. Ele já produzia muitos talentos, ele tinha muitos dotes naturais. Os irmãos já pensaram que tem muita gente que não é convertida e tem talento, tem dotes maravilhosos, que já vem com eles. Moisés era um dessa mesma forma. Neste meio, Moisés largou seus conhecimentos religiosos e familiarizou-se com as formas do culto. Ficou conhecido os caminhos do deserto, os recursos que ali havia. Estudou o clima e os costumes do povo, no meio da grandeza solene do deserto e de sua profunda solidão, porque no deserto é uma solidão. Teve tempo para meditar e refletir. Então ele ficou conhecido dos caminhos do deserto. Aí havia de passar no deserto do povo, né? Então, o que é melhor para a vida aqui? O que é melhor que oferece melhores condições? Qual é a solidão no deserto? Será que é lugar só de serpentes venenosas? Só de salteadores? Só de feras, né? Então ele viu tudo aquilo ali, estudou tudo, o clima, como é que era, como é que havia de acontecer ali.
para depois ver como é que agia com o povo. Vamos fazer uma comparação muito simples, né? Se nós vamos comprar um lote em tal bairro, vamos lá comprar um lote lá para fazer uma construção. O que nós temos que fazer? Nós temos que ver o que favorece lá. Será que lá tem isso que favorece, tem aquilo que desfavorece? O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma expiação, o que é que precisa lá, conforme o que precisa, né? Se compensa ou não. Então ele estudou o deserto, o clima, estudou a solidão, estudou por onde havia de passar, para depois conduzir o povo, né? Ao terminar esse período, foi ele surpreendido com o incêndio de uma sarça que ardia sem se consumir. Aproximou-se dela para ver aquele fenômeno, né? O Senhor o chamou do meio da sarça para ir libertar o seu povo. Moisés opôs a sua incapacidade para tal empresa. Bom, quando a empresa é grande, né? Ou empreitada, né? A pessoa fala assim, a responsabilidade é sua, empresa desse tamanho, você governa isso tudo. Você tomar as decisões cabíveis, né? E ele falou, essa empreitada, essa empresa é grande para mim. Como é que eu vou fazer? E nós podemos ver que ele ficou desse jeito, é grande demais, eu não dou conta. Mas depois ele falou assim, eis eu virei. Moisés disse aos filhos de Israel, e lhe direi, o que? E direi a Deus, de vossos pais me enviou a vós outros, mas e se eles me disserem, que nome é o seu? Eles hei de responder, não me dão crédito, nem ouvirão a minha voz. Alegou também em Moisés a falta de eloquência para persuadir. Bom, muitas vezes eu vi um dia na televisão uma coisa que eu fiquei foi triste. Persuadir as pessoas com parabalismo nos cultos de Deus. Eu vi um dia a pessoa caía no chão, a pessoa não estava assim do outro, a pessoa fazia aquela não, isso aí não vai persuadir as pessoas, não. As pessoas não vão naquilo ali, não. Aquilo ali não adianta, não. E Moisés alegou isso, olha, Deus não vai me ouvir. E não, uma hora que eles perguntam, o que eu vou falar? Diz o seguinte, eu sou o que sou, diga para eles. Foi a ordem que Deus deu para eles, né? Todas essas dificuldades foram removidas e Moisés teve de ceder, ainda que contrariado Deus, se desagradou. Deus ficou desagradado. Mas falou assim, olha, vai Moisés, eu vou te dar o auxiliar por Arão. Moisés por Arão, então vai. E Moisés tomou a sua mulher Zípora com os 2 filhos e voltou para o Egito. Um dos filhos, o mais moço, ainda não havia sido circuncidado, porque Zípora considerava este rito mais bárbaro. Cedendo à resistência de sua mulher, Moisés revelou incapacidade, não só para governar a sua casa, como para desempenhar-se de tão elevada missão junto de seu povo. Deus desgostou-se de Moisés por haver negligenciado o sinal do pacto. E quando Moisés ia no caminho, o Senhor se pôs adiante na pousada e queria matar Zípora. Por percebendo a causa, tomou logo uma pedra agudíssima e circuncidou o percurso do seu filho. E disse a Moisés, tu és para mim esposo sanguinário. Meus irmãos, quem acha que a vez mulher de pastor às vezes não opõe, e a mulher foi dada por Deus para ser ajudadora. Moisés tinha que cumprir essa ordem, porque era a ordem de Deus circuncidar os filhos.
Mas ela achava que isso era muito bárbaro, era uma coisa muito bárbara. E resistiu às ordens de Moisés. E Moisés sentiu incapacidade. Como é que eu vou governar a minha casa, sendo que a própria esposa minha não ajuda dessa forma? E como é que eu vou libertar o povo hebreu, meus irmãos, sem o auxílio dela, sem poder ela me ajudar, sem poder me auxiliar nisso aí, né? Eu preciso de uma ajudadora, eu fui criado para ajudar. Não, ela opôs. E quem mexe no servo, na serva de Deus, mexe na menina dos olhos de Deus, porque não minha vingança, diz o Senhor. Ela ainda afrontou Moisés e disse: olha, você para mim é esposo sanguinário. Chegado ao Egito, Moisés e Arão chegou lá, foi até, repetidamente compareceu à presença de Faraó, como enviado de Deus, né? Agora Moisés já tinha enfrentado a resistência de sua esposa, também do povo, agora ia enfrentar a resistência do rei Faraó. Só, irmãos, porque o rei Faraó, a resistência dele atraiu para cima dele muitas pragas, mas muitas, 10 pragas que atraiu para cima dele, né? Mas Faraó, como foi enviado de Deus, resistiu, foi resistindo e foi até que não aguentou mais. Mas quando Moisés tomou o comando do povo no Sinai, foi ele admitido a íntimas relações com Deus, cuja voz se fez ouvir no acampamento, particularmente. E Moisés viu a Deus que falava com ele cara a cara, como se um homem fala com o seu amigo, cara a cara. Ele lhe revelou a sua vontade para instruir o povo, do modo porque o fez mais tarde, por meio de seus profetas. Comunhão com Deus, obteve dele os estatutos baseados nos 10 mandamentos. Logo depois de um estado de 40 dias sobre o monte, recebeu instruções para a construção do tabernáculo e o modo de ser adornado, e bem assim as tábuas de pedra. Durante a longa ausência de Moisés, o povo fez para si um bezerro de ouro. Irmãos, como é que pode uma coisa desse? Um povo que viu tantas maravilhas de Deus fazer. Então Moisés um bezerro de ouro. Então Moisés subiu, estava lá, não voltou, demorou, porque tinha que pegar as ordens de Deus para poder passar para o povo. E enquanto Moisés estava para lá, o povo, olha, ele não vai voltar mais não, juntou em volta do Arão. Arão deveria ter sido firme e falar: não vamos fazer bezerro de ouro, não. Isso é um grande pecado. Mas talvez foi uma pressão tão grande, né, que acabou cedendo e fazendo esse bezerro de ouro. Sabedor desse grande pecado, Moisés, indignado, tirou ao chão as tábuas de pedra e as quebrou. Por este ato, significa ele que o pacto feito com Deus, expressamente as 10 palavras da lei, havia sido anulado. Por este grande pecado do povo, que teve de sofrer pesadas castigos, todos quantos se achavam perto do lugar aonde que adorou o bezerro de ouro. Então ele fez tudo em volta lá para adorar o bezerro de ouro. E que se não resistiram, quando Moisés e os esbravejavam pelo seu pecado, foram mortos às mãos dos levitas, que voluntariamente se ofereceram para este fim. Tendo agido simbolicamente, judicialmente, Moisés passou a agir como mediador, intercedendo pelo seu povo, depois que Deus prometeu enviar seu anjo para servir-lhe de precursor. O Senhor chamou outra vez a Moisés no monte, onde recebeu novas instruções sobre o culto e as ordenanças tão grosseiras e as ordenanças tão grosseiras, violadas, e recebeu
também outras 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras que ele tinha quebrado, né? Então Deus chamou ele de novo, mas ele teve que implorar a Deus para não ser consumido o povo. Agiu como, dissemos aqui, como legislador, né? Como uma pessoa que defende o povo, pediu que não fizesse isso, né? Que Deus tivesse misericórdia, né? Então ele agiu como mediador, igual a Jesus Cristo, prefigurando a Jesus Cristo, né? E nós podemos ver que essa parte Moisés teve que lutar com Deus. E quando Moisés desceu do Sinai lá 40 dias pela segunda vez, trazia consigo as tábuas da lei. Do seu rosto saía uns raios que ele tinha ficado em conversação com o Senhor, de que o povo se arreceou, evitando aproximar-se dele. Está lá em Êxodo 34, 29. Chamados por ele, vieram os filhos de Israel, aos quais expôs todas as ordens que tinha recebido do Senhor, no monte Sinai, e cobria o rosto com um véu todas as vezes que lhe falava. Mas quando Moisés entrava à presença do Senhor, tirava o véu até sair. 33, 34. A nova versão inglesa é seguida aos 70 e a Vulgata, né? Traduzida corretamente. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que Moisés teve essas dificuldades com o povo e teve que Deus dar outras tábuas para ele, que se não fosse a intercessão do povo de Moisés, a Deus tinha consumido, né, todo o mundo, né, que estava em volta do bezerro de ouro. Talvez foi uma coisa que Moisés bravejou com isso lá, falou, mas como é que vocês podem fazer uma coisa dessa? E eu imagino com Arão. E nós podemos ver aqui que quando Moisés tinha acabado de falar com eles, punha um véu sobre o rosto, e eles usavam o véu nem quando falava com o Senhor, nem quando ele saía da presença do Senhor. E quando ele entrava de novo à presença do Senhor, e nessa ocasião o brilho se tornava mais intenso. Moisés punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não fichassem a vista do seu semblante, cuja glória havia de perecer. Abre também 2 Coríntios 3,13, irmão Francisco, e leia para nós. Está terminando, irmãos? 2 Coríntios 3:13. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não acreditassem na determinação do que se desvanecia. Muito bem, muito obrigado. Então os irmãos viram aí o que o apóstolo Paulo escreveu, né? Que havia de perecer, né? A glória, né? Não era desta forma, né? Quando falamos, irmãos, que desse casamento da filha de Jetro, né? Com Moisés nasceu 2 filhos, Eliezer e Gerson. Então ele teve um segundo também. No segundo ano da viagem pelo deserto, desposou uma mulher cusita. Abra em Números aí, irmão Denis. Irmão, está falando? Abra aí, irmão Tarcísio. Números 12:1 e leia para nós. Números 12:1. Ora, Miriam, Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Isso, muito obrigado. Pois é, então nós podemos ver, quase certeza que Zípora já havia falecido, né, no ano anterior. Apesar do silêncio da história, que está lá em Êxodo 18:2,
corria entre os judeus em tempos posteriores que a segunda esposa de Moisés era uma princesa etíope, da Etiópia, né? Chamada Tarbes, que se havia namorado dele por ocasião de comandar um exército egípcio para a Etiópia, quando ainda fazia parte da casa de Faraó. Então, quando ele ainda fazia parte da casa de Faraó, ele tinha essa namorada antiga lá para trás, né? Mas aí a Zípora veio a falecer e agarrou, né? Casou com essa, né? Evidentemente não passa Zípora, né? Então Moisés, na direção dos negócios públicos, ambos dirigia as hostes, tomava parte nos negócios públicos e ambos eram profetas, como Moisés, e por este motivo se julgava com direito a fazer oposições ao casamento de Moisés com mulher estrangeira, que talvez fizesse parte da multidão mista que acompanhou os israelitas quando saíram do Egito, está lá em Êxodo 12, 38. Então, quando o povo foi tirado lá do Egito, não saiu só o povo hebreu, nem só o povo de Israel, que é os mesmos hebreus, né? Mas saiu muitas pessoas estrangeiras também, e essa mulher visita foi no meio dos estrangeiros. Talvez algumas pessoas curiosas, algumas pessoas aventureiras, né? Que saiu, que viram as pragas lá e falou assim: olha, esse povo lá vai tirando aqui, Deus lá vai tirando esse povo daqui, nós vamos sair com eles também. E esse povo tinha muita vaca, muito gado, muitos animais, né? E levaram tudo com eles também. E então protestaram Miriam e Arão, que não podia Moisés casar com uma mulher estrangeira, né? E Deus puniu eles severamente, tanto Miriam como Arão. Evidentemente, e nós podemos ver, logo depois de alargarem Lates, Coré e outros príncipes, revelou contra a autoridade de Moisés. Eles revelou contra Arão pelo que foram severamente punidos por Deus, que está lá em Números 16. Veja, porém, no segundo acampamento em Cádiz, Moisés e Arão pecaram contra Deus, quando Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha, congregou o povo diante da pedra e disse: congregou o povo diante da pedra, rodeou o povo e os animais, e veja o que Moisés disse com o povo. Irmãos, muitas vezes as pessoas falam que Moisés porque bateu na rocha, aí não entrou na terra prometida, mas não foi só isso. Mas isso também ajudou. Mas aí o que aconteceu? Olha o que Moisés falou: ouvi, rebeldes e incrédulos, acaso poderemos nós fazer sair desta pedra água para vós outros? Os dois irmãos perderam à vista a sua posição dependente e subordinada a Deus. Julgaram seus uns judia do povo, e quem dependia de tudo que lhe era necessário. Esqueceram-se de que foi Deus quem tirou o povo do cativeiro do Egito e que o sustentou durante 40 anos no deserto. Tomaram para si a honra que só a Deus pertencia. Deus os chamou para seus delegados e eles pregavam a sua autoridade para se engrandecer. Por isso Deus os privou de entrar na terra prometida. Este duro castigo não alterou a fidelidade de Moisés ao seu Deus. Depois da sentença condenatória, continuou a ser fiel, como Dante reconhecendo a sua recomeçando a sua marcha para Canaã. Levou Arão ao cimo do monte Hor, desposou de suas vestes oficiais e transferiu suas funções a Eliezer.
Deste modo, ele próprio auxiliou a executar a sentença quando o povo era mordido. Quando o povo era mordido pela serpente venenosa, ele intercedeu com Deus, que ele ordenou, faz uma serpente de metal, que servia para curar todos os que fossem mordidos, que para ela olhasse, né? Conduziu as tropas de Israel ao território de Seom e de Og, e o conquistou para Israel quando acampara em o vale entre as montanhas de Abarim, e avistando a terra prometida. Agora que estamos terminando. E Abraão e Isaac lá na terra prometida, e a Jacó, e as emoções da alma de Moisés contidas até então irromperam em outras ocasiões. Desde que havia pecado, encontraram alívio na oração. Irmão, nós falamos da oração hoje, quanto é útil a oração. Então ele avistou a terra, aquela terra que tinha tanta coisa boa, tantas maravilhas, depois que o povo tinha reclamado que lá no Egito tinha muitos figos, muitas romãs para comer, e que Moisés foi levar eles para uma terra que não tinha nada de comer, né? E o Senhor Deus, tu começasse, aí ele falou, o Senhor, se tu começasse a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, passarei, pois, e verei essa excelente terra, além do Jordão, e disse, e esse notável monte, que é o Líbano é um monte que todo mundo queria saber, que é muito notável, né? A isso o Senhor respondeu. Veja só o que o Senhor respondeu. Basta, não me fales nisto, porque tu não passarás esse Jordão. Que está lá em Deuteronômio 3, 24, 27. E aí o que Moisés fez? Continuou levantando-se o acampamento e sua casa e preparava para morrer. Fez as despedidas e do seu povo. É só os irmãos orarem em Deuteronômio, se os irmãos quiserem. Levou Josué e investiu no cargo pelo Senhor para seu sucessor e apresentou-o ao sumo sacerdote na presença da congregação e lhe impôs as mãos e o investiu no cargo que ele havia excedido durante 40 anos, com tanta disposição e eficiência. Depois levou-o à porta do tabernáculo para receber de Deus a investidura de seu cargo. Ensinou-o um cântico para que cantasse em memória de Moisés. Então ele fez isso tudo, abençoou o povo, foi fiel a Deus, fez tudo do agrado de Deus. Moisés ainda passou todo esse vexame e foi fiel a Deus. Aqui é que está o conteúdo, irmão. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí o que aconteceu? Moisés subiu ao Monte Hor e lá morreu com 120 anos. Então, qual é a nós? O que nós tiramos para o benefício da nossa vida espiritual de um homem de Deus desse que passou por esta terra? Deus conduziu em segurança, ele foi fiel, porque se Deus falou, você não vai passar, não vai entrar nessa terra de maneira leite e mel, ele poderia, né? Não recebi essa bênção, não quer nada você não, continuou fiel. Se nós pedimos uma bênção a Deus e ele não concede a ela, continuamos fiel, não sai de uma igreja para ir para outra, porque lá você não vai receber ela, porque o mesmo que atua aqui é o que atua lá. Mas tem muitos acontecimentos dessa forma. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a promessa de Deus. Mas para poder, eu escolhi um versículo aqui na Bíblia, que o irmão está dizendo que está só lendo, né?
Tiago 4:7. Vamos ver o que diz Tiago 4:7. Um versículo curtinho. Leia aí para terminar, irmão Moisés. Leia aí para terminar. Está terminando. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas revestido do diabo, e ele fugirá de vós. Muito obrigado. Resistimos ao diabo somente na sujeição a Deus. Se você sujeitar a Deus, então você está resistindo ao diabo. Porque você está sendo sujeição a Deus. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que escolhemos por isso. Porque isso é que aconteceu com Moisés. Houve todo o transtorno, mas ele foi fiel a Deus. Foi fiel, seja em qualquer circunstância, fiel a Deus. Seja qual for, estamos passando, fiel a Deus. Porque Deus sabe todas as coisas e Ele tem o melhor para socorro. Então é isso aí. Resiste a Ele, inimigo, e sujeita a Deus aquilo que vier. Amém, irmãos? Amém. E a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vós, agora e sempre. Ide em paz, irmãos, e tenha uma boa semana com a paz de Cristo. Amém? Amém. Está encerrado.